Irmãos, nós vamos ter mais uma palavra de oração, nós vamos abrir a Bíblia e vamos pedir que Deus nos dê a graça, porque eu sei que a palavra ela é poderosa, é uma semente, que pode produzir a 30, a 60 e a 100. Agora, isso também tem a ver, com o solo onde essa semente cai. Então, a nossa oração é para que o nosso coração possa ser um solo fértil, que nós possamos acolher, a palavra de Deus nos nossos corações. Muitas pessoas estiveram bem próximas de Jesus e muitas simplesmente não tiveram participação, não tiveram intimidade com Jesus por conta do coração. Não que Jesus fosse diferente, mas Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E quando as pessoas tocavam em Jesus com fé, aí sim as coisas aconteciam. Então nossa oração é nesse sentido. Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, enquanto nós abrimos a Tua palavra, nós vamos ler, ó Pai, o que foi escrito, ó Pai, por nosso ensinamento. Pedimos a Tua graça, ó Pai, que o nosso coração seja fértil para receber, ó Pai, essa semente que tem o poder, ó Pai, de nos dar a vida eterna, de perdoar os nossos pecados, de nos tirar, ó Pai, de uma vida, ó Pai, de vícios, uma vida, ó Pai, de impossibilidades e nos transportar, ó Pai, para um reino de luz, para um reino, ó Pai, de eternidade, um reino, ó Pai, que nós temos a possibilidade, ó Pai, a habilidade de navegar, ó Pai, em águas turbulentas, ó Pai. Nós podemos passar, ó Pai, no meio do fogo sem queimar, e é uma palavra poderosa, ó Pai, para guardar as nossas vidas, ó Pai, e também de fazer de cada um de nós transmissores, ó Pai, agentes, ó Pai, da Tua palavra. No nome santo de Jesus é o que nós pedimos, amém. Nós estamos ministrando, sobre fé, e fé, na realidade nós estamos fazendo a exposição de Hebreus, e nós estamos no capítulo 11, já lemos, até o versículo, 16, e nós vamos ler, continuar agora, a partir do versículo 17, lembrando, que o livro de Hebreus é um livro que foi escrito, nós não sabemos o autor, mas ele foi escrito para mostrar que Jesus Cristo não trouxe uma novidade. Na realidade, Jesus Cristo é a promessa desde Gênesis 3, quando Deus prometeu que enviaria, que o descendente da mulher nasceria e que, apesar de ser ferido no calcanhar, ele esmagaria a cabeça daquela serpente, da serpente, que foi a que trouxe, toda a desavença, trouxe a dúvida, trouxe a dúvida a respeito da palavra de Deus. Então, naquela oportunidade, já naquele dia, Deus trouxe uma disciplina muito severa sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, mas trouxe uma maldição a essa serpente, que viria exatamente desse descendente. Então, Hebreus mostra, que já no Antigo Testamento, lá desde Abel, que é filho do primeiro casal, vários, todas as gerações tiveram testemunho de pessoas que creram em Deus. E a igreja do Senhor Jesus é composta exatamente da comunidade da fé, daqueles que no meio da incredulidade, eles têm um coração que crê, um coração que faz diferente do que o mundo faz. Então, aquela desculpa, todo mundo faz assim. O mundo, ele caminha para um abismo. E aqueles que andam pela fé, eles caminham para a eternidade. Então nós lemos que a fé é a certeza, dessas coisas que nós cremos, mesmo não tendo visto. Nós temos certeza que aquilo que nós esperamos vai acontecer, porque aquele que prometeu, ele é fiel. E vem toda a história, e nós vamos lá no versículo 17, que diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Nós vamos, por enquanto, parar por aí, porque é algo muito forte. Nós já vimos, ouvindo falar de Abraão, mas aqui fala que Abraão, ele foi colocado numa prova.
E nós só sabemos que nós temos fé quando nós somos aprovados na prova, né? Você só sabe se uma pessoa aprendeu a matéria num curso quando vem a prova e ela consegue o quê? Ter sucesso nessa prova. Antes, parece que é tudo igual. Mas depois da prova, aí tem a diferença entre os aprovados e aqueles que foram reprovados. E a prova de Abraão foi uma prova extremamente difícil, porque ele ficou ali sem entender, porque durante tanto tempo Deus havia prometido para ele um filho, e quando ele tinha 100 anos, né, ele teve esse filho, né, esse filho Isaac, e quando Isaac era adolescente, ele recebeu essa ordem de Deus, né, olha, Abraão, você vai pegar o seu filho, o seu único filho, né, aquele que você ama, e você vai lá no monte em tal lugar, e ali você vai sacrificar esse seu filho para mim. Aí você imagina, né, aquele sujeito idoso, né, com os pensamentos, puxa, mas Deus falou que através desse filho, né, ele traria, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e agora chega essa história, né, que ninguém pode hoje falar, eu tive uma visão, né, igual a de Abraão, porque hoje nós temos uma palavra escrita que foi nos dada que Abraão não tinha. Então naquele tempo a maneira como Deus comunicava, né, que é chamado epifania, né, era de aparição, e ele estava já bem acostumado com essas intervenções de Deus, e estava ali, ele então, puxa, mas como que é isso, né? Deus falou a respeito desse filho, agora Deus manda fazer isso, e aqui diz que no raciocínio dele, ele falou assim, Deus vai trazer Isaac de entre os mortos, porque como é que a conta fecha? Se Isaac é o filho da promessa, e eu vou fazer então, ele falou de uma coisa que não se tinha notícia ainda, ele creu na ressurreição. Aqui fala que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, porque lá no momento que aconteceu o sacrifício, né, e a palavra de Deus fala, se a gente for ler lá no texto, que Deus viu que ele ia proceder, aí o anjo assim, para Abraão, você foi aprovado. E nesse momento ele escutou uma ovelha, né, um cordeiro berrar, e ele viu um cordeiro que estava preso ali e tal, e ele foi e sacrificou o cordeiro. E o que é interessante, que você imagina, um homem de 100 e tantos anos, o Isaac, ele era um adolescente. Como é que foi até para o Abraão amarrar? Foi porque o Isaac o quê? Deixou. E é interessante que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas que Deus cruel. Não, Deus não é cruel. Porque para o Abraão houve o cordeiro. Só que teve um dia que naquele mesmo lugar, no Monte Moriá, o Filho de Deus foi sacrificado e não teve um cordeiro, porque o Filho de Deus era o cordeiro. Então Deus fala, o Deus de Abraão, porque Abraão é aquele que chegou tão próximo de Deus, que ele vivenciou a expectativa de algo que Deus vivenciou a realidade. A expectativa de ter um filho morto. E Deus viu o seu filho morrer em sacrifício, o Cordeiro Santo pelos nossos pecados. Então, Abraão posto à prova, ele foi aprovado. O versículo 20 diz assim, pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. Olha que nós estamos falando aí de várias gerações. Isso é muito importante porque hoje nós temos, às vezes, como Deus colocou no nosso coração a eternidade, nós não temos muito pensamento da finitude dos nossos dias. E por não ter essa compreensão clara,
nós não priorizamos, muitas vezes, aquilo que é totalmente prioritário, que é o quê? A eternidade. De pensar na eternidade, de ter a visão clara a respeito do sentido dessa vida, de qual herança que nós estamos deixando o quê? Para os nossos filhos. E aqui mostra, né, que esse Isaac, que foi amarrado lá para ser sacrificado, ele abençoou seus 2 filhos, tanto Jacó e Esaú. Como é que ele abençoou? Falando exatamente o que Deus falou. A bênção lá sobre Jacó, e a maneira como ele tratou Esaú, não que ele amaldiçoou, mas ele traz uma lição tremenda, porque esse filho, Esaú, foi uma pessoa que desprezou a primogenitura, o direito de filho mais velho, de herdeiro. No momento de necessidade, por conta de um prato de comida, ele vendeu a sua bênção. Ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que era momentâneo. E isso nos ensina que a fé é a gente enxergar longe. A fé, o sentimento nos faz enxergar no imediato, enxergar perto. Mas a fé nos faz enxergar depois daquilo que o nosso sentimento. A fé nos faz ver o que está por trás, aonde que vai levar o caminho no qual nós estamos trilhando. Então ele foi e abençoou os seus 2 filhos. Então Esaú, tem uma outra parte que fala que Esaú procurou um lugar de arrependimento com lágrimas. E de uma maneira terrível fala que ele não conseguiu achar, porque ele desprezou aquilo que era de mais precioso, que era a bênção. Por conta de um prato de comida, quando ele estava com fome, ele vendeu, ele trocou o imediato, ele preferiu o imediato do que aquilo que é eterno. E aqui continua dizendo que pela fé, o Jacó, quando estava para morrer, esse Jacó é tão interessante, porque se você olhar a vida desse Jacó, dá muito constrangimento de falar que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque esse Jacó, ele era um sujeito, assim, usurpador, ele tinha muito interesse naquilo que era dele mesmo. Teve vezes que os filhos dele lá até defendendo a irmã, de uma situação constrangedora de violência, sexual que a irmã passou, e os irmãos foram e fizeram uma vingança, algo terrível, e era coisa terrível em cima de coisa terrível. Mas Jacó, na hora que chega na situação, o motivo pelo qual ele dana com os filhos é o pior de todos. Ele fala assim: puxa, mas vocês me fizeram odiado aqui nessa terra. Ou seja, ele não está nem pensando no si, está pensando nele, na reputação dele. E esse Jacó, ele foi tendo uma vida toda enganando, muitas vezes sendo enganado, mas o fato foi que quando ele ficou cego, já estava perto de morrer, a gente pode ver isso com muito mais propriedade lá no texto, lá em Gênesis, quando ele foi abençoar os filhos de José, José trouxe os 2 filhos, aí ele foi e fez o que não era normal, porque o normal era abençoar o filho mais velho, com a mão direita, e o filho mais moço com a esquerda, o costume lá. Mas ele foi e trocou as mãos. Aí José fala assim: não, pai, não é assim. Aí ele falou assim: eu sei, meu filho, eu sei que não é assim, mas é assim. Então, para nós, eu sei, você me conhece, você aprendeu de mim, mas pela fé, agora na hora de morrer, ele estava aprendendo de Deus, não de uma maneira natural, não segundo o seu instinto. Então, todas essas histórias, esses exemplos de fé, estão dados para nós entendermos que nós também vamos passar. E o que vai ficar é se nós vamos estar nessa lista aqui, ou se nós não vamos estar nessa lista. Se a nossa vida foi vida onde nós tivemos a graça de viver pela fé, ou se nós vivemos pelos sentimentos, porque se for pelos sentimentos, então
é o curso natural desse mundo. Agora, pela fé, aparentemente nós estamos nos equivocando. Aparentemente nós estamos fazendo aquilo que o mundo fala assim, não dá para entender o que esse sujeito faz. Mas é porque nós estamos olhando mais longe. Nós estamos olhando o momento em que nós vamos estar frente a frente com Deus. Porque a morte, ela é uma realidade. Por mais que os cursos, né, de medicina, as instituições, OMS, seja lá o que for, por mais sofisticado que possam acontecer, tudo que consegue é adiar no máximo um pouco, alguns anos, e talvez melhorar um pouco as condições da morte. Nós estamos com um desafio, né, de fazer um lugar, né, onde nós vamos estar tratando, né, dos pacientes terminais. E qual que é o projeto? Estou falando assim, onde eu trabalho, né? E qual que é o projeto? É criar um ambiente humanizado para a morte. Então, um lugar de natureza, um lugar onde as pessoas não ficam com tanto tubos, né, mas que ela possa ter aquilo que é chamado de humanização. Mas ninguém pode impedir a morte. O salário do pecado é a morte, e nós morremos porque nós pecamos. Mas as pessoas da fé, elas vão ressuscitar para uma eternidade com Deus. E isso é a palavra mais forte que as universidades não ensinam, a escola não ensina, mas Deus nos ensina. Isso é o fim da fé. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui diz que pela fé, o próprio José, próximo do seu fim, olha, nós começamos em Abraão, já foi Isaac, já foi Jacó, agora estamos em José, e só foi poucos versículos aqui. Próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Eles estavam no Egito, e eles estavam bem acomodados no Egito, e o José tinha sido governador nesse Egito, um nome muito forte, e ele podia falar assim, olha, então nós vamos ficar aqui, não, mas ele de repente falou, não é aqui o nosso lugar, e ele fez menção, Deus vai tirar-nos daqui, e presta atenção, o dia que vocês forem, não larga os meus ossos para trás não, vocês levam junto, eu não sou daqui. Você vê o José que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Alguma coisa aconteceu dentro dele, que ele não ficou apegado ao Egito. Mas ele falou assim, não. Por todas as riquezas, que não tinha nada mais sofisticado do que o Egito naquela época. Ele falou assim, nós não somos daqui. E aqui nós não vamos ficar. E quando forem, ele deu orientações a respeito. Levem os meus ossos juntos. Levem, enterre lá onde está o meu avô, o meu bisavô, meu avô, o meu pai. Leva os meus ossos também. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. Aqui nós não temos como aprofundar, porque nós não estamos aqui no originais, porque fala assim, não, se fosse feio, então podia entregar para a morte, Mas é que muitas vezes, nessa tem versões aí que fala, o menino formoso, tinha algo naquele menino, que encheu o coração dos pais de esperança, de não se comportarem como escravo, mas de correrem o risco da própria vida, escondendo o menino. Você imagina um menino 3 meses, porque o faraó tinha dado uma ordem, que toda criança do sexo masculino que nascesse fosse morto, e os pais durante 3 meses esconderam, e tem toda uma história, mas nós estamos focados aqui não na história, mas o que foi que aconteceu pela fé. Então pela fé os pais pouparam a criança. E o Moisés? O Moisés, pela fé,
sendo homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Então a fé não é escolher o pior, fé é escolher o melhor, fé é escolher o duradouro e não o transitório. Quando nós andamos pelos sentimentos, nós escolhemos o imediato, o transitório. Mas quando nós andamos pela fé, o que é andar pela fé? Eu não vou reagir, eu vou agir. Não são as circunstâncias que pautam o meu movimento. O que pauta o meu movimento é a palavra de Deus. Independente das circunstâncias, eu estou resolvido, eu estou decidido. Em outras palavras, se alguém mandar a gente para aquele lugar, a gente não vai. Não são as pessoas que mandam a gente. Não pode dar desculpa. Eu fiz isso porque me mandaram. Quem te manda? Quem manda em você? São as pessoas que mandam em você? Ou você está orientado por Deus? Andar pela fé é ser orientado por Deus, independente do que as pessoas falam. E se isso custar a vida, por mais que pareça estranho, é lucro. Paulo apóstolo fala isso. E morrer é lucro, porque é ausente do corpo, presente com Deus. E nesse momento aqui, eu queria falar de uma experiência, né? Em 2007, né, nós tivemos nós ganhamos um presente, né, uma viagem, e nós estivemos lá em Londres, né, no British Museum, né, no Museu Britânico, e a gente foi na ala lá egípcia, né? Eu lembro até que o Daniel ficou meio emburrado, nem quis entrar no museu, ficou lá de fora, essas coisas velhas e tal, né? E nós entramos lá, e eu estava doido para chegar, e cheguei. Aonde que é? No lugar das múmias, né? E fiquei olhando aqueles dentes de fora, aquela coisa, né? Aí aquela hora eu pensei no meu coração, pois é, se o Moisés tivesse se deixado tratar como filho da filha de Faraó, quem sabe era uma dessas múmias que estou vendo aqui na minha frente, aqui, né? Mas como ele se recusou, ele não está aqui pagando mico, né? Todo mundo olhando para a cara feia desse povo aqui, mas ele apareceu lá no Monte da Transfiguração, junto com Elias, no encontro Jesus, Elias e Moisés. Ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou a trocar o que Deus tinha para ele pelos prazeres transitórios. Ele podia ser o playboy do Egito, da realeza. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, aí você fala, Cristo, mas não tinha Cristo. Nós estamos numa situação até superior a eles, porque nós já vimos que Cristo veio, e eles ansiavam o quê? Pelo Cristo que viria. Era história que era contada na família, quando o pessoal ia comer, né? Ao invés de ficar escutando tanta coisa que a gente escuta na televisão, né? A família o quê? Fomentava essa fé. E ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele foi o agente de Deus para a libertação do povo.
Ele podia ser o quê? Da nobreza egípcia, mas ele passou todas as dificuldades para ser o quê? O libertador. E ele celebrou a Páscoa, quer dizer passagem. O povo era escravo, agora o povo é livre. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Note que a fé não é dos bonzinhos, dos perfeitos, daqueles que têm currículos. A fé é daqueles que, quando confrontado com Deus, entende que é Deus e se deixam transformar. Essa Raabe que fala aqui que ela era prostituta, na hora que ela viu aquele pessoal entrando, falou assim: gente, o povo aqui é diferente. Na hora que ela viu a conversa, ela já falou: escuta, quando o Deus de vocês entregar Jericó na mão de vocês, lembra que eu protegi vocês, lembra de mim, e olha a prostituta, e da minha família. Aí tem uma história lá que eles falaram: quando a gente vier, você coloca um lençol escarlate, vermelho. Ela colocou. O vermelho significa o sangue, a redenção. E quando as muralhas de Jericó caíram, lá onde eles estavam, não foi abalado. E ela foi integrada ao povo de Deus, a família dela. E ela faz parte até das ascendentes de Jesus. Ela casou, deixou a vida de prostituição, casou com um israelita, né, está na genealogia, né, de Jesus. Você pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 1. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, no caso aqui deve ser o Daniel, extinguiram a violência do fogo, nesse caso aqui os amigos de Daniel, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio. Esse aqui deve ser o profeta Isaías. Mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos em peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então aqui conta a história de pessoas que foram diferentes, pessoas que creram contra a esperança, pessoas que se fiaram, confiaram no que Deus havia dito. E essas pessoas, note que o nome delas não se perdeu. Aqui não está falando dos imperadores, aqui não está falando das grandes pessoas da história, mas está falando das pessoas que, aos olhos de Deus, são pessoas que vale a pena falar dela. Aqui não está falando de Dario, de Nabucodonosor, não está falando isso.
Não está falando dos faraós, não está falando de Nimrod. Aqui está falando de gente que temeu a Deus, que creu em Deus. E nessa fé em Deus, eles passaram o quê? A figurar essa lista. E é interessante que no final era para fazer um fechamento, falando assim, então, eles, assim, olha, eles creram, tiveram bom testemunho, mas não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque a família ainda não estava completa. Aqui diz que Deus tinha previsto algo melhor para nós. O que é esse algo melhor? Nós hoje não vivemos na expectativa do Messias que virá. O Messias já veio. E ele volta. Mas não é a primeira vinda. É que quando ele veio, ele nos deu uma autoridade que essas pessoas aqui eles não tinham. A autoridade de pregar o evangelho em todos os lugares. O Messias enviou até nós o Senhor Espírito Santo, que habita em nós e que nós podemos nos encher quando nós andamos falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. Hoje, nós já sabemos que o sangue de Jesus derramado na cruz purificou o que? Os nossos pecados. Hoje nós não ficamos mais sacrificando os cordeiros, pombas, bois pelos nossos pecados. Hoje nós sabemos que desde que Jesus morreu lá na cruz, uma vez só, aqueles que creem em Jesus, sejam judeu, sejam grego, sejam brasileiro, argentino, paraguaio, britânico, holandês, russo, ucraniano, qualquer nação, nós estamos caminhando o quê? Onde só existe duas nações, uma chama a nação santa e outra, as outras nações. Tudo numa só. Ou é santo ou não é santo. Deus preveu algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí, a gente vai ler mais 3 versículos, diz assim, Portanto, capítulo 12, versículo 1. Também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando como eles olharam, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Muitas pessoas querem uma experiência com Deus. E essas pessoas são muito fáceis de se meter em confusão. O que nós devemos não uma experiência. Nós vamos pensar nessa realidade. Pensar no Cristo que veio, no Cristo que morreu, no Cristo que foi nos céus, que reina, e de lá Ele faz valer o poder da palavra dEle, porque aonde a palavra dele é pregada, essa palavra não volta vazia, não quer dizer que todos creem, mas quer dizer que tem pessoas que creem, e os que creem fazem parte o quê? Dessa multidão. Visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, é muita gente que está nos assistindo. Aí você fala assim, como assim está nos assistindo? É porque segundo a palavra de Deus, as pessoas que morreram, elas não estão lá no cemitério. Quem morreu em Deus não está no cemitério. Está lá no céu. Fazendo o quê? Reinando com Cristo. Isso é chamado a igreja triunfante. Aqui embaixo tem uma igreja militante. Uma igreja que está em guerra. Uma igreja
que ainda não viu completamente, você não viu completamente a vitória, porque ainda você não ficou livre o quê? Desse corpo que é do contra. Desse corpo que, sabendo o que Deus fala, quer dar ideias para você contrário à ideia de Deus. Eu estou falando, como aqui está falando, de uma tentação que se apega tão firmemente nas nossas vidas. Por mais que nós tenhamos esse rosto, né? E talvez se o Papa Francisco chegasse aqui a canonizar todo mundo, nós sabemos o quê? Das nossas dores. Vez por outra, a gente se vê pensando de qual esgoto saiu o pensamento que está na minha cabeça. Aqui está falando de uma decisão, não de uma experiência. Como nós temos tanta gente para observar, e a gente pode ler porque isso nos ajuda. Livremo-nos, desembaracemo-nos de todo peso e do pecado. Tem gente que fala, não, isso aqui não é pecado não. Pois é, mas será que não é um peso? Um atleta que vai correr lá a São Silvestre, ele não pode cometer pecado. Como assim? Ele não pode pegar de repente o que é uma garupa numa motocicleta para fazer a São Silvestre o quê? Na garupa de uma motocicleta. Ele não pode pegar um atalho, porque isso ele vai ser o quê? Desclassificado. Mas nada impede ele o quê? De, em vez de colocar um tênis de corrida, colocar uma botina pesada. Nada impede ele de correr com macacão, os jeans, né, bem pesado. Nada impede ele de colocar uma mochila com uns 20 quilos na costa e correr. Então, tem coisa, realmente não é pecado, mas não ajuda em nada a nossa corrida. Um atleta, ele procura ser leve. O mais leve possível, para que ele possa ter o melhor desempenho possível. E é da mesma maneira que ele diz aqui, porque a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida é como se fosse uma maratona. E numa maratona não importa muito como que você começa. Você pode assistir a São Silvestre, né? Eu gostava muito de assistir. E eu gostava muito do início, né? A farra, né? Tem gente que vai correndo de Superman, tem outro que vai correndo lá de Mulher Maravilha, de Chapolin Colorado, né? Tem gente que vai lá correndo, mas é pouco tempo. Daí um pouco, vem uns camaradas com uma canela dessa finura assim, ó, que estão acostumados a correr de leão. E corre mais do que leão, porque eles estão lá correndo, se o leão tivesse alcançado, eles não estavam lá correndo. E eles vêm, pá. Aí só dá eles. Eles vêm de avião, desce ali. E antes disso, você pode ver. Porque agora nós temos um atleta que se preparou, que agora o Brasil tem chance, não sei o quê, papapá e tal. Depois no final lá o quê? Conseguimos o 5º lugar, né? Hoje nós... E quem que corre e ganha? Gente preparada. Gente que está treinada. Há muito tempo treinando. Então você não se prepara para uma maratona em 2 dias e 1 semana. E, geralmente o atleta maratonista, ele está sempre o quê? Se preparando. E aqui nós temos uma longa corrida. E nós devemos olhar o quê? Para o alvo. E qual que é o alvo? Jesus. Não é uma experiência com Deus, é mais para a realidade de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, em vez de ficar no bem bom, ele foi e creu em Deus. Ele desprezou o desprezo. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Por isso que eu falo que ele reina. Portanto, ao invés de ficar pedindo uma experiência com Deus, pense nele. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Nós vamos continuar numa próxima oportunidade.
E nessa próxima oportunidade, nós vamos falar da nossa luta. Mas hoje, nós devemos pensar que, como nós temos tanta gente, vamos fazer parte o quê? Dessa galeria, né? Dessas pessoas que esperaram contra a esperança. Estão hoje o quê? Lá com Deus. Você pode ver lá em Apocalipse, eles estão lá com Jesus, né? E eles estão reinando até completar o número dos escolhidos. Na hora de completar o número dos escolhidos, aí Jesus Cristo volta, e aí sim nós vamos enxergar a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós vimos, ó Pai, Jesus Cristo, ó Pai, nessa Tua palavra. As pessoas que viram Jesus Cristo, ó Pai, que contemplaram, que pensaram em Jesus, ó Pai, elas agiram, ó Pai, de uma maneira totalmente diferente, ó Pai, daquilo que era natural. Elas agiram de maneira sobrenatural, porque elas viram, ó Pai, o Redentor, o descendente da mulher, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elas viram, ó Pai, aqueles que podia dar a ela eternidade, ó Pai. E eu quero te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos abra o entendimento e que o Senhor nos dê a condição, ó Pai, de desembaraçarmos, ó Pai, a vontade, a decisão, ó Pai, de desembaraçarmos de todo o peso e também do pecado que se apega tão de perto na gente, para que a gente possa correr como eles correram, Pai. Que os nossos olhos possam estar em Jesus como os deles também estiveram, Pai. Senhor Deus, que nós possamos pensar em Jesus. Senhor Deus, pensar na volta de Jesus. Pensar, ó Pai, no dia que nós vamos estar face a face com o Senhor. Senhor Deus, que isso possa pautar a nossa vida, as nossas decisões, a nossa agenda. No nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém.